Bom, a historinha aqui é o seguinte. Essa questão, ela tá aqui... na verdade, não é uma questão, uma discussãozinha no começo dessa live, porque quando eu fui procurar algumas coisas a respeito de movimentos compostos, surgiu então essa situação dos voos, né? Que com o movimento da Terra, a discussão, ou algumas pessoas acreditam, que isso afeta, no caso, o movimento dos aviões. E precisa haver uma correção em função disso. E existe uma discussão que ganhou força em 2017 através de um cantor que era, o nome dele acredito que seja D. Marble, alguma coisa assim, D. Marble, né? E esse cantor ele é terraplanista, então ele acredita aí que a Terra é plana. E ele fez um voo em que ele usou uma daquelas nível que usa bolha de ar. E ali ele mostrava que o avião, no caso, durante o voo, né, nunca mudava o nível, ou seja, a bolha ficava sempre no nível correto. E aí o que acontece, né? Será que ele tem razão? Será que ele não tem? Então aqui o que acontece é o seguinte. Se nós olharmos, né, acreditando que realmente exista aqui, e como de fato existe a curvatura da Terra, a Terra ela é esférica, então observe, aqui eu aproveitei no caso, inclusive a imagem do professor Fernando Lang, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele mostra, nesse caso, qual seria a correção necessária para o avião fazer, né, para conseguir cumprir a curvatura. Mas essa correção necessária corresponde ao quê? Porque para os terraplanistas, eles se baseiam de que se a Terra, no caso, é esférica, se não houver uma correção, o avião ele vai em linha reta embora. Mas o que a gente primeiro considera é que não só como a Terra, como toda a atmosfera, ela está em movimento junto com a Terra. E no caso do avião, ele faz parte desse movimento junto com a própria atmosfera. Essa situação é muito curiosa, né? Por exemplo, quando você tem um objeto e você está andando de carro, tá? Vamos pensar aí em uma laranja. A hora que você joga essa laranja para cima dentro do carro, essa laranja ela bate no vidro por causa do movimento do carro? É evidente que não, né? Por quê? Porque todo o ar já faz parte do ambiente, bem como a própria laranja está fazendo parte desse ambiente, não existe uma desconexão. Então aqui observe que nós temos então a Terra com o seu raio de aproximadamente 6.378 km. Essa imagem, os créditos para o professor Fernando Lang, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui vamos considerar uma altitude de 11.000 metros ou 11 quilômetros que o avião se encontra. E o que acontece? Efetuando um cálculo, gente, que é um cálculo simples, observe que, somando o valor do raio mais o valor de h, e considerando o movimento do avião 1 km para frente, através de cálculos, nós temos que, no caso, a diferença de altura em relação à superfície terrestre para 1 km, esse desenho é claro que ele não está em escala, ele está exagerado. A diferença é apenas de 8 centímetros. Então, isso significa que o piloto ele teria que, depois de 1 quilômetro, baixar o avião 8 centímetros para manter sempre na mesma altura em relação à superfície da Terra, imaginando que a Terra, então, ela, né, não imaginando, mas considerando a curvatura da Terra. Mas, na verdade, essa redução na altura ela não ocorre, tá? Os aviões eles têm sensores de pressão barométrica. E esses sensores, eles, no caso, fazem com que o avião execute sempre o voo numa altura programada
por pressão barométrica. Então, alguns aviões estão programados por uma determinada pressão, outros aviões a uma pressão diferente, mas os sensores captam a pressão barométrica e quando tiver correção de ajuste de altura por causa da pressão, o avião sobe ou desce. Mas, se a pressão se mantiver constante, então não haverá esse movimento de subida ou descida. Mas, então, como que é feita essa correção? Essa correção, tá? Ela ocorre apenas por uma pequena inclinação. Observe que para 1 km nós temos aqui um ângulo de abertura de 0,009 graus. E aqui nós podemos fazer a seguinte consideração. Veja só, nós temos, pessoal, deixa eu fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês, tá? Nós temos então aqui uma velocidade, tá? Que na outra tela estávamos considerando 900 km por hora, divide por 3,6 é 250 metros por segundo. Então aqui nós estamos considerando, tá? Que o intervalo de tempo para percorrer 1 km seria tempo, né, igual a espaço, ΔS, dividido pela velocidade. Nesse caso aqui, o tempo seria, bom, 1 km. Então, o avião anda 1 km para frente, isso aqui seria 1.000 metros, dividido pela velocidade, que nesse caso a gente viu aqui, eu vou voltar, 250 metros por segundo, então, divididos por 250. 1.000 divididos por 250, isso corresponde a um tempo de 4 segundos. Então, teoricamente, o que acontece? Né? O que acontece? O avião, então ele teria que corrigir 8 centímetros a cada 4 segundos? Não, ele apenas acompanha a própria atmosfera, tá? Acompanha a própria atmosfera que está aqui em movimento junto com a Terra. E isso faz com que ocorra, então, o avião ele vai executando uma órbita circular, né? E se a gente olhar esse vetor velocidade, para esse tempo de 4 segundos, ele tem que fazer uma correção que é o seguinte, olha só, seria esse cálculo aqui, o cálculo da correção. O cálculo da correção seria a gente considerar, no caso, então eu vou escrever aqui, ó, qual é a correção que deve ser feita. Tá? Nós temos esse ângulo, 0,009 graus, que foi um ângulo de abertura descrito em relação à vertical com o centro da Terra, né? Que foi descrito no tempo de 4 segundos. Então, divide isso por 4. Fazendo essa divisão, isso aqui vale 0,00225, nesse caso, ó, graus por segundo. Então, esse é o ângulo de variação do vetor velocidade a cada segundo, 0,00225 graus por segundo. Bom, se nós pensarmos que a Terra, né, a esfera, então aqui nós temos o seguinte, se nós pensarmos que a esfera, então a esfera, ela tem 360 graus. Tem 360 graus. Por exemplo, 1 grau, né? 1 grau no caso, precisaria de quantos minutos aqui para que tivéssemos alteração no caso de 1 grau apenas? Observe que nós teríamos que dividir isso aqui, esse resultado então, né? Se nós pegarmos 1 grau e dividimos por 0,00225 graus por segundo, isso aqui nos dá como resultado, eu vou bater na calculadora, certo, galera? Então, olha só, a divisão de 1 por 0,00
225. Isso, no caso, tá? Dá um resultado de 444,4 segundos. Se nós pegarmos esse resultado e dividir por 60, dá 7,4. E 7,4 seria aproximadamente 7 minutos e meio. Então, 444 segundos, nós teríamos aqui um valor mais ou menos 7, né? Vamos aqui 7, na verdade não chega a dar 7 minutos, nesse caso, e 24 segundos. O que estaria acontecendo aqui? Que o ajuste, né, que ocorreria para percorrer a circunferência terrestre numa altura de 11 quilômetros, além da superfície terrestre, seria de a cada 7 minutos e 24 segundos, a velocidade do avião, o vetor velocidade, ele teria uma alteração de 1 grau, certo? Então, seria isso aí. Bom, eu achei interessante trazer para vocês aí essa questão da correção, que na verdade ela é uma correção natural, beleza? Isso aqui entrou na discussão de movimentos compostos, porque tem muita gente que tem curiosidade se o movimento da Terra, no caso, afeta o movimento dos aviões. Perguntas do tipo, se o avião ele voa no sentido de rotação da Terra, no caso, a viagem é mais longa do que se o avião voasse no sentido contrário ao de rotação da Terra, imaginando para a ida para 2 lugares equidistantes, o que na verdade não acontece, tá? Nós não temos essa ocorrência, essa influência, ela é praticamente desprezível. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.